A graça e a paz, meus irmãos. É com grande alegria que nós iniciamos mais um programa ao nosso Deus. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é grandioso, esse Deus que está no controle de todas as coisas. É a esse Deus que nós iremos louvar e reconhecer a sua grandeza, cantando o hino de número 26 do nosso inário, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo das tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde
eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o que fazer em tempos de crise. Nós vamos fazer a leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando. Assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, e que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação,
o Espírito do Senhor veio sobre Zaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Zeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Zaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria,
porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhes deu repouso por todos os lados. Nesse instante, nós vamos ouvir mais um cântico que fala sobre a fidelidade do Senhor para conosco. Como Deus é bom, como Deus ama o seu povo. Então nós vamos ouvir o cântico Fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes recear em mim
Nós vamos iniciar a exposição dessa noite, só que antes nós vamos orar, pedir para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra por si só já fala aos nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, clamando pelo agir do Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através da tua palavra. Abra, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Era uma vez, numa terra distante, um sábio e seu discípulo que andava e visitava vários lugares. Depois de viajar e de frequentar vários lugares, eles avistaram ao longe uma casinha em uma área pobre, desolada, sem plantações nem árvores, onde vivia um homem, uma mulher e seus 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio e o discípulo pediram abrigo por algumas horas àquele homem e foram bem recebidos. A certa altura, enquanto se alimentavam, o sábio perguntou: "Este é um lugar muito pobre. Como vocês conseguem sobreviver aqui?" "O senhor vê aquela vaquinha? Dela tiramos todo o nosso sustento", disse o chefe da família. "Ela nos dá leite, que bebemos e também transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos o leite e o queijo por outros alimentos. É assim que vivemos." O sábio agradeceu a hospitalidade e partiu com o seu discípulo. Na primeira curva da estrada, depois que tinham se afastado daquela casa, o sábio virou para o seu discípulo e disse: "Volte lá, pegue a vaquinha, leve-a para o precipício e atire a vaquinha para baixo, no abismo." O discípulo não acreditou. "Não posso fazer isso, mestre. Como o senhor pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo o que eles têm. Se eu jogá-la no precipício, eles não terão como sobreviver. Sem a vaquinha, eles vão morrer. Vá e empurre a vaca no precipício", repetiu de forma enfática o mestre. Indignado, porém obediente, o discípulo voltou e sorrateiramente conduziu o animal até a beira do abismo e a empurrou. E a vaca estatelou-se lá embaixo. O texto que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 20, ele faz uma abordagem sobre a vida do rei Josafá. Só que essa história, ela não começa no capítulo 20. A história começa no capítulo 17, com o início do reinado do rei Josafá. Então, aqui no capítulo 17, nós temos que, em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Josafá era rei de Judá. Nessa época havia divisão dos 2 reinos. Tinha o reino de Israel e tinha o reino
de Judá. Com a morte de Asa, Josafá acabou reinando no lugar. E as duas nações, elas não se davam bem nessa época. Então Josafá tratou de fortificar as cidades, tanto Jerusalém como as cidades de Judá, contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. Mas o versículo 3, ele vai trazer aqui uma revelação sobre quem era Josafá. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Balaíns é o culto a Baal, que era muito comum no reinado de Israel, com Acabe, que era contemporâneo de Josafá. Então, Josafá, ele vai contra esse culto, contra a tradição, contra aquilo que na época era moda, que era culto a Baal. E ele serve ao Senhor, ele segue os passos de Davi e ele busca fazer a vontade do Senhor. Porque o versículo 4 diz isso. Pelo contrário, buscou Deus, o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. Esse é o resumo da vida de Josafá. Josafá foi um reino muito rico, próspero, diferente do rei Acabe, que era contemporâneo, que reinava em Israel. O coração de Josafá se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Aserá que havia em Judá. Então essa é a característica de Josafá. Josafá, ele tem uma ênfase, tem uma preocupação em servir ao Senhor. Em troca disso, o versículo 10 mostra o que é que o Senhor fez por Josafá. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Então, Deus abençoou extremamente a Josafá. E no período em que ele reinou sobre Judá, praticamente não houve ninguém que se levantasse, nenhuma nação, nenhum problema nesse sentido de guerra contra Judá. O Senhor abençoou a vida e a nação, o reino de Josafá. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas, cidades armazéns em Judá. Essa foi a tônica, essa foi a característica dele, porque ele teve paz e isso fez com que ele ficasse rico e a nação cada vez mais abençoada e protegida com suas fortificações, com a sua proteção. O grande problema de Josafá está registrado no capítulo 18. Enquanto rei de Judá, ele isoladamente estava muito bem, próspero e abençoado pelo Senhor, e ele servia ao Senhor. Até que Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Esse foi o grande problema de Josafá. Então há uma aliança aqui entre Judá e Israel por conta desse casamento. Eles se tornam parentes. E os irmãos sabem que Acabe tinha uma esposa, Jezabel, que perseguia os profetas do Senhor e adoravam a Baal. Eles não serviam ao Senhor. O Deus Yahvé, o Deus que Josafá servia, não era o Deus que Acabe servia.
E isso trouxe problemas para o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Josafá. Só que Josafá, ele peca, ele erra em se unir, em fazer uma aliança com Acabe, mas é um homem que serve a Deus, é um homem que está preocupado em fazer a vontade de Deus. É tanto que no capítulo 19, isso é registrado. Um vidente, um profeta chamado Jeú, chama a atenção de Josafá, dizendo que ele saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso, a ira do Senhor caiu sobre você, que foi o fato deles perderem a guerra, porque era algo que Josafá não tinha enfrentado na sua vida. Derrotas, decepções. Isso aconteceu, o profeta diz, porque ele apoiou Acabe, e Acabe era um homem que não agradava ao Senhor. Mas logo após esse evento, Josafá ele volta ao Senhor. E ele busca o Senhor. Pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Esse é o objetivo de vida. É isso que ele foca em sua vida. E a todo instante isso é revelado dentro do texto, na sua história. Josafá é um homem que serve a Deus, é um homem crente, é um homem que busca a presença do Senhor. Fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Ele nomeia juízes e o objetivo é para que esses juízes fossem justos e governasse e pudesse ajudar para que Judá pudesse ser uma nação justa, uma nação que andasse de acordo com os propósitos do Senhor. Ele deu a ordem para os juízes, dizendo: façam tudo isso no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Esse é o propósito de Josafá. Josafá, a todo instante, ele tem esta preocupação, a preocupação de poder servir ao Senhor. Só que, e aqui agora entra o nosso texto da nossa mensagem, no capítulo 20, ele começa assim: depois disso. E esse depois disso não pode ser entendido em relação à guerra com Acabe. Porque foi um erro, ele foi exortado, chamado por Jeú para se corrigir. Esse parentesco que ele teve com Acabe. Não é esse o propósito do versículo 1 do capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Depois disso é o zelo e a fidelidade dele com relação a Judá, em fazer com que os juízes, que houvesse organização, em que ele servisse ao Senhor. Então, depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, e esses meunitas, nós não sabemos quem é exatamente esse povo. Moabe e Amon são descendentes de Ló. São povos que nasceram das filhas de Ló e são registrados no livro de Gênesis, e o Senhor proíbe que a nação de Israel, quando sai do Egito em direção à terra prometida, venha destruir esses povos, porque eles de alguma forma são parentes. E Ló é um homem justo, e Deus preservou esses povos. E os meunitas, nós não sabemos com exatidão que povo é esse, mas mais na frente o texto vai falar que eles são do Monte Seir, e o Monte Seir é o monte de Edom, dos edomitas, do povo de Esaú. Mas nós não sabemos com exatidão que povo é esse. Mas é registrado no versículo 1 que esses três povos se unem em aliança para fazer guerra contra Josafá. Eles vieram fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. E aqui tem uma coisa muito interessante dentro do texto. Porque
Josafá não estava acostumado com isso. Se nós voltarmos lá para o capítulo 17, nós vamos lembrar do registro. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Pelo contrário, buscou Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O versículo 10 diz que, em troca disso, o Senhor fez o seguinte: o terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. É bem interessante isso daqui. Aí no capítulo 20 nós temos um registro do nada, depois da fidelidade de Josafá, depois disso, da fidelidade de Josafá, depois de Josafá reconciliar-se com Deus, se afastar de Acabe, Acabe morreu, ele abandona o reino do norte de Israel e ele foca na nação de Judá e ele busca servir ao Senhor. Então, depois que ele faz isso, depois disso, ele recebe uma notícia que 3 povos se unem e uma grande multidão vem contra ele para uma guerra forte, uma guerra em que as informações que ele recebe, ele percebe que ele não tem como vencer essa guerra. E aí o texto diz que ele tem medo. Ele tem medo. Em um determinado momento da sua vida, ele entra em uma crise, entra em uma situação adversa, entra em uma tempestade, do nada. Não houve motivos. Não foi devido a um pecado, não foi devido a algo que ele fez e o Senhor agora estava castigando. Não. Do nada. O Senhor sempre protegeu, o Senhor sempre abençoou. Ele é um homem servo de Deus, tem seus erros, tem os seus pecados com relação a Acabe, mas o objetivo do texto aqui é mostrar que na fidelidade, ele servindo a Deus, ele enfrentou um tempo difícil, um tempo de crise. E por conta de receber uma notícia de um exército numeroso que estava vindo na sua direção, e ele nunca tinha enfrentado isso, ele nunca tinha passado por isso, porque o Senhor era com ele, o Senhor abençoava, o Senhor estava sempre com ele. Diante desse quadro, diante dessa circunstância, ele tem medo. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. O que fazer em tempos de crise? E crise não está aqui associado a pecado, a consequências, a castigo, a juízo de Deus. Crise aqui são situações em que todos nós, sem exceção, em algum momento das nossas vidas, nós vamos enfrentar, nós vamos passar. E aí a pergunta é: o que fazer em tempos de crise? A determinação do projeto de Deus para as nossas vidas é, em algum momento, enfrentarmos situações adversas, de tempos em tempos. Então, o que fazer em tempos assim? O que fazer em tempos de crise? E a primeira coisa que nós aprendemos com a vida de Josafá é buscar o Senhor. O que fazer em tempos de crise? Primeira coisa, buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. A história de Josafá deixa claro que sem sofrimento não crescemos espiritualmente. Nós vamos voltar para o texto para que a gente possa entender. O versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo. E a primeira coisa que
ele faz nesse período de crise ele decidiu buscar o Senhor. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor. O medo não pode ser entendido como uma coisa ruim, sempre. O medo é um sentimento bom. O problema não é o medo. O problema é o pânico. Quando nós somos tomados por um sentimento que sai do controle, a gente fica apavorado, a gente perde o controle, a gente fica desesperado, esse é o problema. Mas o medo é um sentimento de que nós somos humanos. Revela a nossa humanidade, revela que nós somos fracos e todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. Medo, ele serve para proteção. Medo serve para que a gente possa refletir, pensar, tem alguma coisa que está perigosa, alguma coisa que a gente precisa fazer para corrigir. A gente medita, a gente vê o que é que pode ser feito. O medo é um freio. O medo, de alguma forma, nos segura. Então, por esse lado, o medo é uma coisa boa. O medo é algo que nós precisamos usar da forma correta. E que forma é essa? Diante de uma grande multidão de exército que se levantou contra Josafá, Josafá tem medo, e esse medo faz com que ele olhe para dentro dele, veja a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua falta de capacidade. Então, a primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Ele entende que ele não é capaz e que ele precisa do Senhor. Ele precisa que Deus possa agir sobre a sua vida. Ele faz isso de forma individual. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Ele decreta um jejum coletivo. Ele busca o Senhor, mas ele quer que todos de Judá possam jejuar. Diante disso, versículo 4 diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, Josafá busca o Senhor, decreta o jejum, e todos agora também começam a buscar ao Senhor. Então, buscar ao Senhor agora não é apenas individual por parte de Josafá, mas agora o buscar ao Senhor é através de ajuntamento solene. Porque o texto mostra que eles se reúnem como igreja, como povo de Deus, dentro da igreja, dentro da congregação. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no templo de Salomão, diante do pátio novo, e disse: ele usa a figura de autoridade, de rei, e diante de todos, e o povo se levanta para jejuar, para buscar o Senhor, e ele agora se aproxima do Senhor e fala para esse povo, fala para a nação, para que todos também possam buscar ao Senhor. Do versículo 6 ao versículo 12, Josafá ele demonstra, ele revela um conhecimento profundo de teologia e do Antigo Testamento. Logo no versículo 6, ele mostra que o Senhor tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E de forma muito parecida com a oração que Davi fez, ele diz assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
conhecimento de que Deus é um Deus que domina e controla todas as coisas. E ele começa em uma espécie de uma oração, em um culto público, na frente de todos. Ele ora e fala com Deus dessa forma. E o versículo 7, ele fala sobre, ele cobra do Senhor a promessa da terra prometida. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificam um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier. Quem falou isso foi a oração de Salomão na inauguração do templo. Ele cobra de Abraão, da promessa de Abraão, e também da descendência. E no caso aqui, Salomão, quando o templo foi inaugurado. Salomão falou isso: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Então, nós temos a oração de Josafá repetindo as palavras do rei Salomão, do versículo 8 e do versículo 9. No versículo 10, ele fala sobre a questão de Amon, Moabe e do Monte Seir, dos moradores do Monte Seir, que nós não sabemos de forma específica quem são esse povo, mas ele cobra dizendo: mas Senhor, o Senhor nos deu a terra. Essa terra foi um presente do Senhor. O Senhor fez um pacto, uma aliança com o seu povo. O Senhor disse que quando a gente estivesse com dificuldade, com problemas, a gente podia orar e falar com o Senhor. E é assim que nós estamos fazendo, nos colocando na tua presença, nos colocando diante do Senhor. E agora, Senhor, nós estamos enfrentando esses problemas, nós estamos enfrentando essa situação adversa, e nós queremos que o Senhor possa agir, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E aí o versículo 12, ele conclui a sua oração. Ó nosso Deus, acaso não escutarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, a oração que Josafá faz é uma oração em que ele se apresenta diante do Senhor e ele clama e ele busca ao Senhor, não só sozinho, mas de forma coletiva, se colocando diante do nosso Deus. O que fazer em tempos de crise? Nós aprendemos no texto que nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E isso tem que acontecer de forma individual primeiro. A gente fica preocupado e buscando, né, o grupo, a igreja, o coletivo, mas Josafá busca primeiramente individualmente. Ele entra em contato com o Senhor, ele vê a situação adversa, ele vê a crise, ele vê a situação que ele não poderia resolver, que fugiu das suas forças, da sua capacidade. E ele se coloca diante do Senhor. Ele busca o Senhor. Essa semana, eu liguei para alguns irmãos da nossa igreja e fiquei impressionado com o relato de alguns irmãos. Como alguns irmãos têm sofrido. Como alguns irmãos estão passando por uma situação difícil, complicada. Muitas vezes nós pensamos que só nós estamos sofrendo, que essa situação do coronavírus adversa é algo que só a nossa casa é que está sofrendo, está padecendo.
Mas quando nós conversamos com outros irmãos, nós percebemos a gravidade. Como a situação está difícil, como a situação está complicada, como as pessoas têm sofrido e têm passado por tempos de crise. E aí a minha pergunta é, nesse tempo em que nós estamos vivendo, quantos já separaram um tempo para jejuar? Quantos já separaram um tempo para entrar no seu quarto, fechar a porta e clamar ao Senhor? Porque o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo para murmurar, não é um tempo para reclamar, não é um tempo para poder falar para as pessoas o tanto que nós estamos sofrendo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem que nos levar a buscar o Senhor. Nós precisamos rasgar os nossos corações na presença do Senhor. O tempo de crise, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. Cada um de nós, individualmente, precisamos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. O sofrimento é muito grande, o sofrimento tem alcançado níveis grandiosos, tem trazido prejuízos que tem afetado e mexido com muitas pessoas. Mas esse tempo de crise, o que é que nós estamos fazendo diante dele? Quantos, em vez de murmurar, reclamar e lamentar e olhar para o futuro com tristeza, com angústia, quantos de nós estamos colocando os nossos joelhos no chão? E nós temos buscado ao Senhor. E nós temos jejuado ao nosso Deus. E isso não é uma coisa que é para ser feita apenas individualmente. Mas o texto mostra que, diante da gravidade, diante da circunstância, toda a nação de Judá entendeu e compreendeu e foi buscar o Senhor. Se cada um de nós, individualmente, nós começarmos a buscar, o que vai acontecer? A igreja como um todo vai também começar a buscar o Senhor. Então, de forma coletiva, nós vamos entender a importância de buscar o Senhor. O Covid-19, ele nos tirou o ajuntamento solene, ele nos tirou o privilégio de estarmos na igreja, de separarmos o nosso dia, o nosso tempo, para estarmos na igreja prestando culto, de podermos cultuar ao nosso Deus. Mas nós temos outros recursos tecnológicos que nós possamos também, como igreja, buscarmos ao nosso Deus. Tem muita gente que tem sofrido sozinho e muitas vezes não compartilha a sua situação com ninguém, com nenhum irmão da igreja. Em vez de pedir oração, em vez de clamar e pedir ajuda, de ligar para alguém, de poder desabafar, de poder procurar apoio, mesmo que seja por telefone, por uma rede social, por uma questão tecnológica, nós temos a igreja, nós somos um corpo, nós temos que estar juntos. Nós devemos buscar ao Senhor individualmente, mas também como igreja, como povo de Deus. É muito forte quando a igreja se une para buscar o Senhor. Tem gente que passa por uma doença, passa por um problema, passa por uma situação adversa e não fala para ninguém, escondido. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou... O irmão muitas vezes não sabe, espiritualmente falando, como é poderoso você pedir para que a igreja ore por você, para que os irmãos intercedam e clamem pela sua vida. Isso tem uma força enorme. É poderoso isso diante do nosso Deus. O povo de Deus precisa se reunir para clamar. E é interessante que o nosso manual litúrgico prevê isso. Em tempos de calamidade, em tempos de crise, o povo precisa clamar, o povo precisa jejuar. A igreja precisa marcar dias para poder clamar ao Senhor, para jejuar. Nós estamos vivendo um tempo que não é comum, que não é normal, não é uma situação que vem e vai passar. Nós não sabemos quando isso vai passar. É um tempo de crise. Tem muita gente que coloca
o seu coração, a sua confiança no médico, na vacina, porque vai passar, porque isso não vai ficar assim. Não. Coloque a sua confiança no Senhor. Busque o Senhor. Ore, jejue, busque o Senhor. É isso que nós aprendemos aqui no texto da palavra do Senhor. Josafá, ele mostra conhecimento. Quando ele busca o Senhor, ele não busca de qualquer forma. Não é apenas uma questão da emoção, mas ele usa a própria palavra de Deus, o conhecimento que ele tem do Antigo Testamento, da teologia, para poder falar com Deus. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente percebe que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento para buscar o Senhor. E nós precisamos conhecer a Deus para poder buscá-lo. A falta de discernimento faz com que venhamos a focar em coisas secundárias. Em vez de buscar o Senhor, para que possa ter misericórdia do nosso país, muitas vezes nos unimos aos ímpios para torcer e criticar contra o presidente, contra o deputado, contra o senador, contra os juízes, contra as autoridades. Isso não é uma coisa que vem de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então você pode ser do partido, da ideologia que for. Você, como servo de Deus, tem que se prostrar diante do Senhor e orar pelo seu país. Tem que orar pelas autoridades do seu país para que Deus tenha misericórdia. Porque o que vai livrar o nosso país não são os homens, mas é Deus. O rei Josafá entendeu isso. O rei Josafá entendeu de que ele, sendo homem, ele era fraco e que ele não poderia fazer nada. Por isso ele buscou o Senhor. Ele teve conhecimento disso, de clamar ao Senhor. O povo de Deus precisa entender que quem governa é o Senhor, independente de homens. Ele é o único que pode nos ajudar em tempos de crise. É isso que nós precisamos aprender. O que fazer em tempos de crise? Primeira coisa, buscar ao Senhor. A igreja precisa buscar o Senhor. E a segunda coisa que o texto nos ensina, em tempos de crise, além de buscar o Senhor, Josafá também ouviu a palavra do Senhor. Nós vamos voltar para o texto da palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor. O que o texto aqui tem para nos ensinar? Depois de buscar o Senhor, tanto o rei Josafá como todo o povo de Judá, eles recebem a resposta através da palavra de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós precisamos aguardar e esperar que o Senhor fale. E o Senhor fala através da sua palavra. Nesse caso aqui, versículo 13, todo o povo estava em pé diante do Senhor. E é bem interessante o texto, porque diz que crianças, mulheres e filhos, todos eles estavam em pé, ali no templo, todo mundo aguardando. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Então, nós temos aqui um profeta, um boca de Deus, alguém que fala em nome do Senhor. E aí o Espírito vem sobre ele e ele profetiza e ele fala em nome do Senhor. É interessante nós compreendermos essa parte do texto, porque a palavra de Deus existe a revelação. A revelação é progressiva.
E é muito claro, dentro das Escrituras, que Deus mudou os modos de se revelar. Se nós pegarmos desde Adão, os patriarcas, Moisés, entrando, né, por Samuel, os profetas, até chegar a Cristo, nós temos os modos de revelação sendo mudados. Deus se apresentava primeiramente em teofania, depois o Senhor começou a falar com o povo através de sonhos, através de revelações, através de profetas. Depois o Senhor falou através do seu Filho, está lá registrado em Hebreus, capítulo 1. E depois nós temos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que depois de uma acurada investigação, ele teve a revelação, ele teve o conhecimento da palavra de Deus e ele transmite isso para o povo. Então Deus fala com o seu povo. Deus fala de diversas formas. Deus falou de diversas formas. E nós temos esse processo de revelação. Deus jamais abandona o seu povo. Jamais deixa o seu povo sem a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a base de tudo. Foi através da palavra que ele criou todas as coisas. E é através dessa palavra que ele sustenta o seu povo e a sua igreja. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós carecemos e necessitamos da palavra do Senhor. E a palavra foi uma só. Nós vamos voltar para o texto, no versículo 15, diz assim: escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não tenham medo. E nem se assustem por causa dessa multidão. E a mensagem do Senhor: esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta batalha não é de vocês, é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição e parados, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. O Judá, ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Essa foi a mensagem do Senhor para o seu povo. Esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Acabe reclamava que o profeta Micaías só falava coisas ruins. Ele gostava dos seus 400 profetas, porque quando chamava os 400 profetas só vinha coisa boa. Mensagens boas, maravilhosas, coisas que Acabe gostava de ouvir. Quando chamava Micaías, ele tinha raiva. Só vai vir falar coisa ruim. Eu não gosto desse profeta. Nós temos uma facilidade muito grande para ouvir mensagens boas, de vitória, alegria. Mas a igreja hoje não entende que Deus às vezes diz não às nossas orações. Hoje a igreja é uma igreja que determina, que manda, eu ordeno o Senhor, e o Senhor tem que fazer. A igreja não consegue compreender e entender que Deus fala não. Vocês oram, vocês me buscam, mas eu digo não. Foi assim que aconteceu com Paulo, com o espinho na carne. Por 3 vezes ele clamou e pediu a Deus, e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, vai ficar com esse espinho aí. É normal. Normal nós buscarmos ao Senhor. E mesmo assim o Senhor falar não. A palavra do Senhor a Josafá e ao povo foi que
eles não precisavam ter medo do número que se levantava contra eles. Não há situação difícil que o nosso Deus não dê jeito. Essa foi a mensagem que foi passada para Josué. Independente da vitória ou não, o Senhor está no controle. E que eles precisavam confiar no Senhor. A palavra do Senhor trouxe trouxe esse ensinamento para que eles pudessem compreender e entender a vontade do Senhor sobre a vida deles. A mensagem que é colocada aqui, desse versículo 15 ao versículo 17, não é uma mensagem genérica, uma mensagem vazia, mas diz o que eles precisavam fazer e como é que as coisas iriam acontecer. Então Deus diz assim, olha, Josafá, vai com o povo, vai lá, fica em pé, não precisa lutar, fica no vale tal, fica assim, faz assado. Os detalhes são colocados dentro da mensagem. A mensagem vai dizendo o que eles precisavam fazer, as instruções. Por que isso? Por que isso é feito dessa forma e é colocado dessa forma? O que fazer em tempos de crise? Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque o Salmo 119, verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos dá a direção, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá o sentido de todas as coisas. Então, quando nós recebemos a palavra, quando nós temos essa palavra, tudo muda nas nossas vidas. E ter a palavra de Deus não significa que nós vamos ser vitoriosos. As coisas muitas vezes vão acontecer de uma forma que não vai nos agradar. A vida do servo de Deus tem que ser guiada pela palavra de Deus. Nós precisamos preparar os nossos corações para aceitar e compreender a mensagem, mesmo quando ela não nos agrada. Esse que é o propósito de quem serve a Deus. Ele é Senhor e eu sou servo. Então o servo, ele obedece mesmo quando isso não satisfaz, isso não traz alegria, isso não traz, não vem a fazer o que eu quero, o que eu desejo. Então começa por aí. Ouvimos a palavra de Deus não para fazer o que nos agrada, mas o que o Senhor nos ordena. Existem muitas profecias nos nossos dias, que o objetivo é nada mais, nada menos do que agradar o ouvinte. São mensagens genéricas e vazias. Você chega numa igreja e alguém fala assim, Deus está me falando que existe um anjo, que você vai ser abençoado, que isso vai acontecer na sua vida. Só coisas boas, coisas maravilhosas. Os profetas de hoje estão muito mais próximos dos profetas de Baal, de Acabe, do que do profeta Micaías, que falava a verdade. Porque a palavra de Deus ela não está sujeita a nós, a nossa vontade, o nosso desejo. A palavra de Deus é de Deus, pertence a Ele. É Ele quem diz. As profecias de hoje são profecias em que as probabilidades de acontecer são de quase 100%. Eu vi, por exemplo, uma profecia, um relato de profecia, alguns anos atrás, de um pastor que se levantou, que recebeu uma visão e que o Espírito Santo falou com ele que haveria um acidente. E que haveria um acidente em uma estrada tal, no asfalto tal, e que haveria uma morte, é uma profecia que a probabilidade disso acontecer é muito grande. Se eu falar que vai ter um acidente nessa 101 aqui, isso pode acontecer essa semana, pode acontecer o mês que vem, o ano que vem, uma hora vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, muitas vezes as profecias têm essa característica, são coisas muito prováveis. A probabilidade de acontecer é muito grande porque são coisas genéricas, são coisas vazias. Diferente da profecia que Josafá recebeu. Foi dado a ele detalhes que
somente alguém que está que tem o Espírito de Deus, que o próprio Deus está falando, é que realmente nós podemos confiar e crer que vem do Senhor, porque detalhes foram passados. Então Deus fala conosco através da sua palavra, da Bíblia. É assim que o Senhor fala conosco hoje. Não há nada que não foi revelado nas Escrituras que precisa de que alguém, um profeta, hoje venha a falar, porque faltou o Senhor revelar. Não, tudo já foi revelado. Tudo que nós precisamos saber já foi revelado, já está nas Escrituras do Senhor. Nós não precisamos de novas revelações, de novos profetas nos dias de hoje, para que venham a nos alertar e falar coisas que não está registrado na palavra de Deus. A única coisa que o povo de Deus precisa é voltar para as Escrituras. Em tempos de crise, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos ouvir a Bíblia. Nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Nós precisamos entender e compreender o que é que a palavra de Deus tem para nos ensinar. É isso que vai nos fazer enfrentar os tempos de crise. Diferente do que aconteceu com Acabe. O que adianta saber do futuro, sendo que o conhecimento do futuro só vai trazer sofrimento? Nós temos aí o relato de Acabe, em que há uma profecia que fala assim: Acabe, vai ter uma guerra, você vai para a guerra com Josafá, e nessa guerra você vai morrer. Acabe, para poder ir contra a palavra de Deus, a determinação do Senhor, ele vai para a guerra disfarçado. Vai que, né, acontece. Então eu vou me proteger, Então ele vai para a guerra já com uma angústia, com um sofrimento, porque há uma probabilidade de acontecer algo ruim, de que ele venha a morrer naquela circunstância. Mas quando Deus diz, acontece. Mesmo disfarçando, mesmo se escondendo, o que Deus fala, acontece. E Acabe foi morto. E aí eu pergunto, para que nós vamos ter profecias de hoje, dos profetas de hoje, para saber do futuro? Para nós sofrermos com antecipação? Alguém dizer que tal dia você vai morrer, tal dia você vai adoecer, tal dia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Que necessidade há nisso? Isso não vai trazer paz, isso não vai trazer alegria, isso só vai trazer sofrimento. O que nós precisamos é o que nós vamos fazer para enfrentar a crise. O que nós precisamos fazer para agradar a Deus, para satisfazer o Senhor. O que Deus quer de nós? Deus não é fofoqueiro, Deus não é um Deus que fica contando a nossa vida para as outras pessoas, dizendo o que vai acontecer ou deixar de acontecer. O objetivo da palavra de Deus não é trazer sofrimento e nem criar falsas esperanças. O propósito da palavra de Deus é nos preparar para as crises. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o propósito de Deus, da palavra de Deus, é de estar junto conosco, para que possamos enfrentar as adversidades, os problemas e, quem sabe, até a morte, em paz, tranquilos, na presença do Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos buscar ao Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E terceira e última coisa, o que fazer em tempos de crise? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus, é necessário ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que adianta nós termos acesso à palavra, conhecermos a palavra, sabermos desta palavra e não crermos nessa palavra?
Só que o texto aqui agora vai nos mostrar uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos associar, mas que está entrelaçado, que é a fé e a adoração. A fé e a adoração. Vamos observar isso no texto? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor. E o quê? Adoraram. Mas como? Como é que adoraram? Como é que tem essa reação? Eles ouviram a palavra do Senhor, só que ainda nada aconteceu. E se fosse um falso profeta? E se fosse alguém que falasse uma mentira, como lá os profetas de Acabe? Então aqui envolve ouvir a palavra do Senhor, implica em fé, implica em confiar no Senhor. E quando nós temos fé, e fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem, então ainda não aconteceu, ainda é uma coisa futura. Quando a gente crer nisso, quando a gente confia nisso, o resultado disso é a adoração. Eles se prostram diante do Senhor e adoram o Senhor. Eles louvam ao Senhor, porque eles creem, eles confiam, eles entendem que é a palavra do Senhor, que foi o Senhor que disse. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas, que são lá, que está registrado no livro de Levítico, né, que são dos descendentes, eles se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Então a congregação é tomada de um ânimo, de uma alegria, de uma felicidade. Eles se prostram louvando, glorificando a Deus. E aí os levitas já se levantam cantando em voz alta, glorificando a Deus. Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Creiam. O que fazer em tempos de crise? Crer, confiar no Senhor. É interessante que no outro dia cedo, eles se levantaram depois de adorar, depois de glorificar o Senhor, de ouvir essa mensagem maravilhosa do Senhor, eles se levantaram e foram para a guerra. Só que antes da guerra, Josafá se levanta e diz: creiam no Senhor. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar no que Deus falou conosco, a palavra do Senhor. Isso é que vai nos dar ânimo, isso é que vai nos dar força para enfrentarmos a guerra. Os tempos de crise, as dificuldades da vida, é confiar no Senhor. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam, olha que coisa, em vez de se preocupar com as armas, em vez de se preocupar com a estratégia de guerra, não, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E a guerra ia acontecer nesse dia, mas eles não estavam nem aí, eles confiavam no Senhor. A adoração e a fé estão entrelaçados. Porque à medida que eles louvam, à medida que eles cantam, à medida que eles adoram o Senhor, é porque eles confiam no Senhor. Eles estão com o coração em paz, eles estão tranquilos. A preocupação aqui é só com a forma como eles vão adorar, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 22 é fantástico, porque diz assim, ó, que no momento em que eles começaram a cantar,
No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Confiar no Senhor. O que fazer em tempos difíceis? Confiar no Senhor. Eles adoraram ao Senhor, eles prestaram culto ao Senhor, eles reconheceram que o Senhor era com eles e que o Senhor estava abençoando a vida deles. Então, quando no momento em que eles estavam fazendo isso, o Senhor começou a cuidar da crise. O Senhor começou a cuidar da guerra, da adversidade, do problema que eles estavam enfrentando. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir. Um começou a brigar com o outro, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Deus tomou conta da guerra. A guerra não é de vocês, a guerra é minha. Pode deixar que eu vou lutar por vocês. O que é que vocês precisam fazer? Confie no Senhor. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. Essa multidão que trouxe tanto medo, tanta angústia, tanta preocupação. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo. De tanto que havia, era tanta gente, era tanta coisa, que precisaram de 3 dias para poder levar tudo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, que significa adoração, louvor, onde novamente louvaram o Senhor. Quem confia no Senhor, louva o Senhor antes e louva o Senhor depois. Quando nós louvamos antes, nós louvamos porque confiamos no Senhor. Quando nós louvamos depois, nós agradecemos o que o Senhor fez por nós. Então, o louvor, ele tem um sentido antes e ele tem um sentido depois. Mas os dois mostram que nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos antes de acontecer, porque cremos que Ele vai entrar com providência. E nós confiamos depois, agradecendo e reconhecendo que o que foi feito foi o Senhor. Não foi o acaso, não foi uma circunstância, não foi algo que aconteceu porque tinha que acontecer. Quando nós agradecemos, nós reconhecemos, nós confiamos que foi o Senhor que agiu. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor tinha dado uma grande vitória, uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor, cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos buscar o Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos da palavra do Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos confiar no Senhor, porque tudo depende dEle. É Ele que vai cuidar de nós. O terror, e aí novamente lá o que estava lá no capítulo 17, versículo 10, o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus
Deus lhe deu repouso por todos os lados. Que coisa maravilhosa é esse texto da palavra do Senhor. Os corações se encheram de esperança, de alegria, de felicidade, porque diante da crise, da adversidade, da tempestade, o Senhor entrou com providência. O que fazer em tempos de crise? Devemos confiar no Senhor. Confiar não significa apenas esperar notícias boas. Nós temos o caso de Davi e Betseba, que o Senhor falou através do profeta Natã que o menino iria morrer. E Davi ora, busca ao Senhor, pede ao Senhor, jejuma, clama a Deus para que Deus tenha misericórdia do menino, mas o menino morre. Davi se levanta, se barbeia, come, e as pessoas ficam sem entender, mas agora que morreu, esse homem se comporta dessa forma? É porque Davi era um homem que entendia, ele aceitava, melhor dizendo, a palavra do Senhor. E quando ele aceita a palavra do Senhor, ele confia no Senhor e entende que o que o Senhor quer é o melhor para nós. Confiar no Senhor é você pegar as rédeas da sua vida e entregar nas mãos do Senhor. O Senhor quer o melhor para nós. O que o Senhor faz é o melhor para mim, é o melhor para você. Até mesmo a tragédia, até mesmo a morte, até mesmo a circunstância adversa, se é o Senhor que está fazendo, é o melhor para nós. Porque a palavra do Senhor nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo. Ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele recebe a notícia da perda dos seus bens, ele não tem mais nada. E a palavra do Senhor diz que Jó se prostra, rasga suas vestes assim, nu vim ao mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora. Confiar no Senhor implica em adoração. A adoração, muitas vezes nós não sabemos se nós vamos receber, se alguma coisa vai acontecer, se seremos vitoriosos, abençoados, nós não sabemos. Mas a adoração implica em confiar no Senhor. Se é o Senhor que fez, é o melhor para nós. É isso que nós precisamos entender. A adoração é reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Somos criados com o único propósito de glorificar a Deus. Não de nós sermos vitoriosos, não de nós sermos abençoados. O propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. Se Deus quer nos matar, se Deus quer que a gente venha sofrer, padecer, para que o nome dele seja glorificado, louvado seja o Senhor. Isso é confiar no Senhor. Isso é viver uma vida que agrade ao Senhor. Vivendo assim, o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre o seu povo. Eu quero concluir voltando novamente para a história lá da vaquinha. Alguns anos se passaram e durante esse tempo o remorso nunca abandonou aquele discípulo. Num certo dia, ele voltou para ver o que tinha acontecido com aquela família que só tinha aquela vaquinha. Ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que os seus olhos viram. No lugar da casinha, havia um sítio maravilhoso, com muitas árvores, tanque, carro na garagem e antena parabólica e outras coisas mais. Incrédulo, o discípulo afastou o portão, deu alguns passos e se aproximou da casa. Reconheceu o mesmo homem que ele tinha vindo há alguns anos atrás. Só que agora mais forte, altivo, a mulher mais feliz e as crianças agora já não eram mais crianças, mas adolescentes saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao homem
e perguntou: mas o que foi que aconteceu? Eu estive aqui com o meu mestre alguns anos atrás e esse era um lugar miserável. Não havia nada. O que foi que o Senhor fez para melhorar tanto a vida em tão pouco tempo? O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: nós tínhamos uma vaquinha, de onde tirávamos nosso sustento. Era tudo o que possuíamos. Mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Enfrentamos dias complicados, mas aprendemos muito com aquela situação e melhoramos de vida. Deus usa as circunstâncias para nos fazer crescer. Deus usou o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. Por que vai ser diferente conosco? De tempos em tempos, Deus pega a nossa vaquinha e joga no precipício. Não é porque Deus é masoquista, não é porque Deus quer ver o seu povo sofrer. Mas o projeto de redenção do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus, ele tem crises. De tempos em tempos nós iremos passar por crises. Porque isso vai nos fazer bem. Isso vai nos fazer crescer, isso vai nos fazer desenvolver. O ser humano, por natureza, ele se acomoda e ele acaba vivendo de uma forma em que a paz, a tranquilidade nos deixa numa vida muito confortável e cômoda. Então, de tempos em tempos, Deus pega a nossa vaquinha, pega o nosso sustento, pega aquilo que nós confiamos, ele tira de nós. Deus tira a nossa saúde, Deus tira o nosso sustento, Deus tira, muitas vezes, a nossa paz, a nossa segurança, Deus tira a nossa família. E o propósito de tudo isso é para que a gente possa aprender que nos tempos de crise nós precisamos buscar ao Senhor. Não é a vaquinha que vai nos sustentar. Não são as circunstâncias, as coisas dessa vida, nossa inteligência, médico, vacina ou qualquer coisa que vai nos sustentar. Nós precisamos confiar em Deus. E para que a gente possa confiar em Deus, a gente precisa buscar a Ele. E nós precisamos aprender o que é que está na Sua palavra e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Só assim nós vamos conseguir confiar no nosso Deus. Só assim nós vamos entender o projeto, só assim nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E nós vamos entender que o coronavírus não é uma coisa ruim, apenas, mas que existem coisas boas. Tem muita coisa boa que vai vir depois do coronavírus. Tem muita tecnologia, muitas inovações. O mundo não vai ser mais o mesmo depois do coronavírus. A educação vai mudar, o trabalho vai mudar, as famílias vão mudar, tudo vai mudar depois desse coronavírus. Mas que tudo isso venha a mudar para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Se não fosse o coronavírus, nós não teríamos esse canal. Havia uma resistência muito grande, por nossa parte, de criar um programa e de estar na internet. E é como se Deus tivesse tirado a nossa vaquinha e falado assim: agora vocês precisam, vocês necessitam, para que os irmãos possam buscar o Senhor, para que os irmãos tenham acesso à palavra do Senhor, para que vocês possam confiar no Senhor. O Senhor usa das crises, dos tempos de crise, para nos ensinar e para nos abençoar. Olhe para esse momento como um momento em que Deus está no controle de todas as coisas e que você, buscando ao Senhor, se apegando à palavra do Senhor e confiando nele, você vai conseguir passar por essa tempestade e por essa crise que nós temos enfrentado nesses últimos dias. Nós vamos, nesse instante, ouvir um cântico que fala que Deus cuida de mim.
E logo na sequência, nós vamos voltar para orar e nos colocar diante do Senhor, para que Deus possa ter misericórdia de nós, do seu povo, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos orar? Vamos nos colocar diante desse Deus que tem cuidado de nós. Senhor Deus, ó Pai, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que fala conosco através da Tua palavra. Nós, ó Deus, cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Por isso, ó Deus, a nossa oração, o nosso desejo é que essa mensagem, ó Deus, possa tocar cada coração, cada ouvinte, para que nesse momento de crise, nesse período, ó Deus, de dificuldade, de sofrimento, de adversidade, de tempestade,
Que essas pessoas, ó Deus, possam se prostrar diante do Senhor para buscar o Senhor. Que ainda não conhece o Senhor, que ainda não é crente, que possa, ó Deus, entregar a sua vida ao Senhor. Não tem como, Deus, passar por circunstâncias tão complicadas, tão difíceis, sem ter Cristo no coração. Por isso, ó Pai, eu peço para que o Senhor possa converter a cada um que ainda não entregou a sua vida diante do Senhor, que o Senhor transforme esses corações. Que a Tua palavra, Deus, possa fazer morada dentro de nós. Que não venhamos a buscar revelações, profecias de homens, mas que possamos focar na Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, possa nos ensinar, nos dar a diretriz, nos dar, ó Deus, o caminho em que nós precisamos trilhar para que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, para que a confiança venha a fazer parte dos nossos corações. Mesmo com a tempestade, mesmo com a adversidade, que haja paz nos nossos corações. Que possamos crer que tudo pertence ao Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Eu quero que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família e te dê uma semana debaixo da paz dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.